Fala pessoal, beleza? Voltando com os nossos Medvlogs, hoje eu vou mostrar para vocês como é a segunda-feira de um estudante do primeiro semestre do curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri. Pela manhã, a gente tem a abertura do PBL, certo? E à tarde, nós temos uma DP significa Desenvolvimento Pessoal, de Inglês Médico. Os LHs são os Laboratórios de Habilidades, certo? Só que hoje à tarde vai ser um pouco diferente, porque nós vamos fazer uma visita técnica ao Centro de Especialidades e Diagnósticos que fica lá na cidade de Barbalha. Lembrando que a URCA, o campus de medicina, que é o campus Madre Feitosa, fica em Crato. Nós vamos para esse Centro de Especialidades e Diagnóstico em Barbalha para fazer uma visita técnica, tá? Não é algo usual. Nas segundas-feiras pela manhã é a abertura do PBL e à tarde aula de inglês médico. No momento agora, vou dar uma corridinha e vocês vão ali comigo. Corridazinha bacana para aquecer. Quando chegar em casa, tomar um banho, merendar. Já é faculdade. Bora comigo. Um café da manhã bem nordestino. Cuscuz com ovo e café. Pensa que coisa boa. Lá vamos nós. Espera aí, quero que você explique do começo. Rapaz, é mais ou menos assim. Quando o espermatozoide ele vai chegar na zona pelúcida, antes ele vai chegar na coroa radiata, né? Quando ele chega na coroa radiata, ele vai liberar enzimas chamadas de hialuronidase, que vão dissolver a coroa radiata. Por quê? Porque na matriz extracelular da coroa radiata vai ter principalmente proteínas feitas de ácido hialurônico. Já hialuronidase vão dissolver essas proteínas. Beleza, passou a coroa radiata, vai chegar na zona pelúcida. Quando chegar na zona pelúcida, a gente vai ter 4 glicoproteínas, de ZP1 até a ZP4. A ZP2 e a ZP3 vão formar filamentos longos dessas glicoproteínas, e já a ZP1 e a ZP4 vão formar ligamentos entre esses filamentos, para fazer justamente uma adesão maior entre esses filamentos. A ZP3 ela vai ter uma porção de oligosacarídeos que vão ter na sua ponta ácido sálico. Esse ácido sálico ele vai se ligar ao espermatozoide, quer dizer, a proteínas presentes na membrana plasmática do espermatozoide. Quando se ligar, vai soltar proteínas G, que vão aumentar tanto o fluxo de cálcio para dentro do espermatozoide, quanto o fluxo de íons sódios também. E também vai fazer um efluxo, vai jogar para fora, nessas palavras, por assim dizer, íons de hidrogênio. Isso vai aumentar o pH intracelular e vai fazer com que as membranas do acrossomo se rompam e assim liberem enzimas para dissolver a zona pelúcida. Essas enzimas são, por exemplo, neuraminases, esterases e acrosina. Caramba, velho! Gustavo, o que você achou da explicação de Rian? Rapaz, não tá bom, hein? Meu Deus! Parabéns, Rian! Olá, pessoal! Bom dia, pessoal! Essas aqui são as estruturas do nosso PBL, professora Emanuele, professora Samira, duas crânios que vieram aqui para chamar. E aí, Igor? E esses aqui são meus colegas, pessoal. Luan, Zé Ayrton, Ana Júlia, Tayane e Gustavo. E eu. Concluímos agora a abertura do PBL. Foi um caso assim bem tranquilo, bem enxuto. Vou ali comprar a ficha do almoço e já eu converso com vocês sobre o caso especificamente.
Pessoal, acabei de chegar do RU, lá do restaurante universitário, e pense que comida sensacional. Você, sendo estudante da URCA, por apenas 80 centavos, consegue usufruir de uma refeição de qualidade e que é altamente acessível. Nós que somos estudantes pobres, eu e boa parte dos estudantes da URCA, somos muito gratos por conseguirmos usufruir dessa política pública, que eu espero que mais estudantes possam ter acesso, assim como os estudantes da URCA têm. Então, falando a respeito do tema da abertura do nosso PBL, é mais ou menos o seguinte, tá, pessoal? Toda segunda-feira a gente faz a abertura de um caso, tá? E nós estamos na 14ª semana e o caso é intitulado Quem Sabe Ainda Sou Uma Garotinha. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, vocês vão acompanhar comigo a leitura, beleza? O contexto. Régia comparece à unidade de saúde trazendo sua filha Mariana para a consulta de puericultura. Ela completou 4 anos mês passado. Está todo dia mais sabida e comunicativa. Bom dia, Mariana. Que bom ver você. Trouxe sua mãe? Diz doutora Irislene. Sim, responde Mariana. Tem pintura? Doutora Irislene, entrega uma folha com uma figura e lápis coloridos. Enquanto Mariana pinta, conversa com Régia e ela explica que a filha está saudável, aprendendo muitas coisas novas todos os dias e recebendo elogio da professora. Está explorando muito o ambiente em casa e essa semana quase se queimou, doutora, apesar de todos os cuidados que tenho. Agora passa o dia pulando em um pé só e sobe em tudo que encontra pela frente. Doutora Irislene comenta que à medida que o tempo passa, Mariana vai desenvolvendo novas habilidades e, portanto, precisa que os pais fiquem atentos na prevenção de acidentes. Régia comenta que Mariana está convivendo com a filha de uma vizinha que tem 8 anos e fica querendo imitar tudo que a amiguinha faz. É interessante o convívio com outras crianças, Régia, pois favorece o desenvolvimento. Porém, Mariana está na fase pré-escolar e a amiga na fase escolar, e os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor são diferentes. Doutora Irislene convida Mariana para iniciar o exame físico e ela pergunta sobre a balança. A balança pesa bebê, que está sobre a mesa. Doutora Irislene explica: você está crescendo, Mariana, e não é mais pesada nessa balança. Sua altura agora também é medida de outra forma. Régia não fala nada, mas não entende a explicação dada para ela e para a filha. Na saída do consultório, Régia pergunta para a médica sobre a necessidade de manter essas consultas de Mariana, mesmo sem estar doente. E a tarefa que nos foi atribuída é: contribua para os esclarecimentos das dúvidas de Régia e de Mariana. O que vocês podem observar é que no nosso caso nós temos algumas personagens. Doutora Irislene é a médica, certo, da unidade de saúde da família, e as pacientes, no caso, né, temos a mãe e temos a criança. A mãe é a Régia e a sua filha, que está na consulta de puericultura, é a Mariana. Régia, ela não está entendendo por que a filha, mesmo sem ter problema de saúde, tem que comparecer às consultas de puericultura. Por quê? Por conta do Brasil e de tantos países ainda ter resquícios muito fortes do modelo biomédico, que é aquele que só trata a doença e acabou-se a conversa. Muitas vezes a questão da promoção da saúde, da prevenção de doenças e agravos não é tão enfatizada. E a puericultura, certas consultas de puericultura, elas servem para você acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Então não é para tratar o problema de saúde da criança. Não, se tiver problema de saúde, vai ser tratado também durante essas consultas de puericultura, certo? Mas não é porque a criança está saudável que ela não deva comparecer. É isso que ainda a Régia não está entendendo.
Mas é culpa da régia? Não, não é culpa da régia, é culpa dos profissionais que muitas vezes não explicam da forma como deveria e não educam a nossa sociedade como deveria ser. Então, a partir desse texto, nós temos que seguir uma sequência sistematizada do que deve ser feito. No PBL, a gente faz o seguinte: primeiro a gente tenta identificar quais são os termos desconhecidos. Logo após, a gente vai delimitar qual é o problema que a gente quer solucionar. Depois a gente vai ter um brainstorm, tá? Uma chuva de ideias, na qual todos vão colaborar com termos, com expressões que você entende sobre o assunto, de preferência que não seja topicizado, tá? Que não sejam apenas tópicos, que seja algo que todo mundo interaja para entender. Por último, penultimamente, nós vamos fazer a sistematização, pegar tudo que foi jogado na chuva de ideias e sistematizar em alguns agrupamentos. E por último, nós vamos delimitar quais são os objetivos de aprendizagem que nós queremos atingir, beleza? Em relação ao texto na qual nos foi atribuído. Quais foram os termos desconhecidos que nós conversamos, tá? Eu e os demais colegas. Sendo que a coordenadoria estava sob a Tayane e a relatoria estava sob o Ayrton. A coordenação, pessoal, ela basicamente tenta organizar para que ninguém fique atropelando, falando do outro, organiza a questão do tempo. E também o relator ou o secretário é aquele que vai fazer nas descrições das contribuições dos colegas. E no nosso caso temos um correlator, certo? Que geralmente ele faz os registros de forma eletrônica para nos passar em PDF depois, que sempre no caso é o nosso colega Gustavo Honorato. E as tutoras que nós temos são as professoras Samira e Emanuele. Os termos desconhecidos que nós encontramos foi, primeiro, o PESA-BB, e a gente não estava pensando que era termo desconhecido, mas, por exemplo, quando a gente foi pensar, o pré-escolar até que idade mesmo? O escolar até que idade? Então, ou seja, as fases pré-escolar e escolar também são termos desconhecidos. Por mais que a gente tenha um conhecimento, muitas vezes popular, deve ser mais ou menos até os 3, 4, 5 anos pré-escolar, mas a gente não sabe exatamente qual é a idade. Então, a gente vai ter que pesquisar, beleza? E as fases, tanto a pré-escolar quanto a escolar, e o que esse PESA-BB. Depois que a gente identifica os termos desconhecidos, nós vamos para delimitar qual é o problema que a gente quer solucionar. Nós observamos que a régia não é que ela acha ruim a puericultura, mas ela não sabe o porquê que a puericultura é necessária para uma criança que não está doente, entendeu? Então, qual é o nosso problema? Aliás, o problema que a régia tem: falta de esclarecimento acerca da necessidade da puericultura em condições não patológicas nas fases pré-escolar e escolar, certo? Porque assim, segundo o Ministério da Saúde, existe um cronograma que essa criança ela vai ter que passar nas consultas de puericultura desde a sua primeira semana de vida até os 9 anos de idade. Então não precisa a criança estar doente para ela ir para uma consulta de puericultura, certo? A consulta de puericultura é para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, beleza? E na chuva de ideias, o que foi que nós contribuímos tanto? Nós colocamos que era interessante a gente falar dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor nas fases pré-escolar e escolar, porque dependendo da fase, a criança ela começa a balbuciar, a segurar o pescoço, a dar os primeiros passos, a interagir com outras crianças, a imitar outras crianças. Então, tudo isso é dependendo do marco de desenvolvimento dessa criança, beleza? Nós estamos falando tanto da fase pré-escolar quanto escolar. Além disso, a gente achou interessante falarmos da prevenção de acidentes, porque, por exemplo, quando a criança ela não anda, existem acidentes que são mais frequentes, principalmente aqueles que são feitos sem querer pelos pais, tipo o pai sem querer estar dormindo com a criança na cama, aí ele acaba bolando e dorme por cima da criança, pode acontecer uma coisa ruim, ou então tá segurando a criança, se distrai, então tá com muito sono, acaba caindo, entendeu? Quando tá, principalmente a mãe, quando tá muito cansada, bota a criança no peito, às vezes a mãe dorme e a criança cai. Então são acidentes que têm que ser prevenidos, principalmente na fase a fase lactente da criança, certo? Enquanto ela ainda está amamentando. Mas existem nas fases posteriores, certo? Que é a fase pré-escolar e escolar, que a criança já corre, ela já brinca. Então são outros acidentes que são mais preocupantes.
principalmente quedas, dela brincando com outras crianças, questão de choques, que a criança ela já vai colocar dedo na tomada, que é perigosíssimo, certo? Às vezes, sei lá, tem uma panela com o cabo para fora no fogão, aí ela vai pegar, às vezes cai a papa em cima dela, se queima toda, ou então ela vê aqueles tubinhos de detergente, tudo rosinha, azul, e ela pensa que é coisa doce, vai lá e acaba se intoxicando. Então, todas essas prevenções de acidentes, de acordo com os marcos de desenvolvimento, devem ser falados na puericultura, certo? Na consulta de puericultura. O desenvolvimento da aprendizagem também tem que ser conversado nessas consultas. As relações sociais da criança. Vocês veem que a Mariana brinca com a criança de 8 anos, só que a Mariana tem 4 anos, a coleguinha tem 8. Os marcos de desenvolvimento são diferentes, certo? Não é que ela deva brincar, mas o ideal é que ela também tenha contato com crianças da mesma idade dela, beleza? Outro, desenvolvimento de novas habilidades, papel dos pais nos cuidados, antropometria diferenciada, você vê que a Mariana até estranhou, porque ela não era pesada mais daquele jeito, que ela era pesada antes. Então, de acordo com cada marco de desenvolvimento, tem uma nova forma de você conduzir o exame físico, certo? E as medidas antropométricas. O cronograma das consultas, certo? É diferenciado, porque começa com consultas que são a primeira consulta na primeira semana, aí depois acontece mensal, depois bimestral, trimestral, anual. Depois dos 2 anos em diante, até os 9 são consultas anuais. A aprendizagem por imitação, que é uma das fases de um dos marcos do desenvolvimento, e educação em saúde, certo? Tudo isso vai ser importante para a gente sistematizar essas ideias. E na sistematização, nós fizemos 3 agrupamentos. No primeiro agrupamento, nós vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. No segundo agrupamento de sistematização, vamos falar sobre o acompanhamento na puericultura. E o terceiro agrupamento da sistematização sobre a prevenção de acidentes. A partir desses agrupamentos, nós vamos conduzir os objetivos de aprendizagem. Não é que cada sistematização tenha que ter obrigatoriamente apenas um objetivo de aprendizagem, pode ser mais. Só que no nosso caso, foram 3 agrupamentos e 3 objetivos. E ficou show de bola, observe. Em relação aos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, qual é o nosso objetivo? Compreender os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor nas fases pré-escolar e escolar. Não precisa ficar enfeitando muito o objetivo. A gente quer que seja objetivo, entendeu? Vamos solucionar a dúvida da Régia. 2. A segunda sistematização tinha sido acompanhamento na puericultura. E o nosso objetivo é o quê? Apreender, ou seja, aprender e reter a necessidade da puericultura nas fases pré-escolar e escolar, explicando o funcionamento. Então, ou seja, vamos ter que mostrar para a Régia que a puericultura ela não é apenas para questões de doenças, de patologias, mas sim para que você possa acompanhar o crescimento e desenvolvimento da Mariana, da filha dela, certo? E o terceiro ponto, prevenção de acidentes, e nosso objetivo foi compreender as orientações para a prevenção de acidentes nas fases pré-escolar e escolar. Aí, a partir disso, nós fizemos nós fechamos a abertura. Vai ter o fechamento do PBL. Segunda-feira é a abertura do PBL, sexta-feira é o fechamento do PBL. No fechamento, nós vamos ter pesquisado na segunda, que é hoje, terça, quarta e quinta, várias fontes da literatura, tanto em manuais do Ministério da Saúde, livros, artigos científicos, sites das secretarias estaduais e municipais de saúde, algumas maneiras de nós convencermos Régia do porquê é necessário a consulta de puericultura, mesmo que a criança não esteja doente, certo? Então nós vamos explicar para ela de uma forma que ela possa compreender os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor nas fases pré-escolar e escolar, apreender a necessidade da puericultura nas fases pré-escolar e escolar, explicando o funcionamento, e compreender as orientações para a prevenção de acidentes nas fases pré-escolar e escolar, certo? Aí, assim que a gente terminou a abertura, nós fizemos a avaliação, porque sempre tem uma avaliação, tanto no fechamento da abertura quanto no fechamento do fechamento. Aí a gente avalia os tutores, né, a participação deles, a gente avalia os coordenadores, aliás, a coordenação, que é um aluno,
o relator, que é outro aluno, e a gente avalia o conjunto da participação dos colegas, que foi bem tranquilo, tá? Essa abertura do PBL dessa semana. Hoje à tarde, a gente vai fazer uma visita a um centro de especialidades e eu vou gravar tudo e vocês vão acompanhar comigo, beleza? Acompanhe-me. Filmando nós agora. Aí, ó, dá um oizinho aí pro canal. E aí? Então, pessoal, acabei de chegar do Centro de Especialidade e Diagnóstico Joaquim Cruz Sampaio, que fica lá no município de Barbalha. Lá nós podemos observar como funciona no SUS uma puericultura não apenas de risco habitual, mas também de risco intermediário e alto risco. Inicialmente, esses bebês são levados para uma sala de triagem. Nessa sala de triagem, você tem a equipe de enfermagem que vai fazer algumas aferições de medidas antropométricas. Um perímetro cefálico, o comprimento e também o peso. Com o decorrer do tempo que nós fomos observando como acontecia, nós como estudantes de medicina do primeiro semestre, a enfermeira disse assim: vocês querem fazer? Eu disse, com certeza. Então, nós fizemos também a aferição dessas medidas antropométricas. Foi muito legal porque a gente viu que os bebezinhos, eles foram com a nossa cara, eles gostaram da gente. As mães foram muito receptivas, a equipe de enfermagem também, porque eles tiveram confiança no que a gente estava fazendo. Foi muito bacana. Logo depois, essas crianças são levadas para o consultório da pediatria. Lá tinha a pediatra e alguns internos, que eles avaliavam os testes de triagem neonatal. Então você tem teste do pezinho, teste do coraçãozinho, teste da orelhinha, teste da linguinha. E são 5 ao todo, né? Pezinho, orelhinha, coraçãozinho, linguinha e orelhinha. São esses 5. Aí são avaliados os resultados desses testes de triagem neonatal. São observados alguns reflexos e, a depender da situação, são feitas algumas prescrições para esses pacientes. Depois, esses pacientes, esses bebês, são levados para a sala de vacinação, porque se eles tiverem alguma vacina atrasada, já é ajeitado tudo ali, certo? Você tinha bebês de 2 meses, 4 meses, 6 meses, com vacinas específicas para aquela faixa etária. Foi muito interessante, porque ao final, o pediatra, coordenador, junto com a enfermeira que também coordena o SED, eles nos explicaram como funciona o atendimento ambulatorial lá naquela instituição. E o Dr. Cícero, né, que é o pediatra e coordenador daquela unidade, ele nos explicou como funciona o SUS na vida real e também como funcionam atendimentos particulares na vida real. E ele falou 2 coisas muito importantes que o médico tem que ter, que é compromisso e conhecimento. Tem que ter os 2. Não pode ter apenas um. Por exemplo, digamos que você seja um médico compromissado, mas você não tenha conhecimento. Uma hora a ficha cai. Ou seja, você pode chegar lá às 5 horas da manhã. Aí a mãe vai dizer assim: nossa, como esse médico é compromissado. Só que depois de um tempo ela vai ver que os remédios não estão servindo e vão procurar outro médico. E você, a fama vai acabar sendo não das melhores. Agora o contrário. Imagina que você é um médico que você não tenha compromisso nenhum e tenha muito conhecimento. Você pode até agradar uma pessoa ou outra, mas você, sei lá, marca uma consulta às 7 da manhã, você chega 10, 11 horas. Você vai acabar fazendo com que o serviço fique com a demanda cada vez mais acumulada e ainda por cima, mesmo que você acerte na prescrição ou nos cuidados que foram prestados, mesmo que você tenha uma equipe que trabalhe bem com você, se você não for compromissado, não funciona. Então você tem que ter essa união de conhecimento e compromisso, principalmente com pacientes que eles dependem muito de você. As criancinhas, elas
não tem como, elas não sabem o que pedir. Então você está lá a serviço da população, e essas populações que são cada vez mais vulneráveis, tipo essas crianças que fazem puericultura de risco intermediário ou alto risco, requerem um cuidado maior. Até porque nós temos um princípio doutrinário do SUS, que é o da equidade, não é da igualdade, é equidade. É você tratar desigual os desiguais, ou seja, você ajudar mais quem mais precisa. Não é você deixar ninguém esperando, mas se tiver numa fila uma pessoa com alto risco, uma pessoa com baixo risco, mesmo que essa pessoa de baixo risco tenha chegado antes, aquela pessoa, se ela tiver de acordo com algum protocolo, precisando de um atendimento mais urgente, ela precisa ser atendida. Entendeu, pessoal? E foi uma experiência muito bacana. A professora Emanuele, que estava nos acompanhando, foi extraordinária também. Todos os meus colegas, eles conseguiram tirar suas dúvidas. A gente pôde observar inúmeras instâncias de como funciona aquele atendimento e foi sensacional. A vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Eu peço, por favor, que vocês curtam esse vídeo, comentem, compartilhem. Deixa aqui embaixo também alguma dica que você queira de próximos vídeos, alguma novidade que eu possa trazer para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até mais. Enquanto isso, agora que cheguei em casa, tenho que concluir o quê? O famoso mapa conceitual. Até mais, pessoal!